chamada Conflitos da Vida. Vocês já viram aqui e também já receberam um banner no grupo do WhatsApp. Quem está no grupo do WhatsApp recebeu um banner dessa série de estudos, Conflitos da Vida. Eu tenho certeza que vai ser edificante para mim e para toda a igreja. E eu tenho certeza que também vai ser edificante para aqueles que vão assistir posteriormente, que vão assistir em casa, às vezes no trabalho, e vão poder realmente entender um pouco mais dos conflitos da vida. Nós vamos orar nesta hora, tá? Pai, que o Teu Espírito Santo nos dê a liberdade e a capacidade para compartilharmos com o povo de Deus. E nesse momento, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor abra também o coração e a mente de cada irmão e irmã, tanto aqueles que aqui estão, quanto aqueles que vão assistir posteriormente. Em nome de Jesus, eu oro, eu peço e eu agradeço. Amém. Muito bem, queridos. O tema geral é conflitos da vida. E o nosso primeiro estudo, que é o estudo de hoje, é o sentido da vida. E a ideia de se estudar conflitos da vida é interessante porque são coisas que vão acontecendo ao longo da nossa história e buscando respostas bíblicas para os nossos conflitos interiores e os nossos conflitos existenciais. Tá, então, vamos pensar qual é o objetivo da lição de hoje, qual é o alvo da lição de hoje. Em primeiro lugar, o alvo da nossa lição de hoje é entender o valor da fé, de ter fé e esperança na vida eterna. Em segundo lugar, é perceber, no caso de sentir, que sem Deus a vida não faz sentido. Terceiro lugar é agir e esforçar-se para ter uma vida de santidade e serviço a Deus. Então nós queremos chegar no final desse compartilhar de estudos e chegar exatamente com a síntese disso que nós vamos estudar nesta manhã maravilhosa de sol. E a busca pelo sentido da vida é algo sadio, é algo normal e relevante. Eu tenho algumas ideias que os mais renomados psicólogos do século XX reconheciam isto. Freud, por exemplo, ele disse, as pessoas têm fome de amor. Jung dizia, as pessoas têm fome de segurança. Adler disse, as pessoas têm fome de significância. É claro que isso eu tirei de um livro de Nick Gamble, sobre o sentido da vida. E, entretanto, a Bíblia, o que a Bíblia diz sobre esse sentido da vida? O Senhor Jesus disse, eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. É João 6,35. É a resposta bíblica às nossas inquietações. E eu diria até que as pessoas elas gastam boa parte do tempo buscando entender esse sentido da vida. Eu participei de um curso alguns anos atrás, e nesse curso foi sobre um evangelismo, uma forma de evangelismo com grupos pequenos, e onde a gente pôde estudar o Nick Gambe sobre as questões da vida, né? E existe um livro já publicado no Brasil, exatamente com esse tema, Questões da Vida, de Nick Gambe, e ele vai falando que nós buscamos o sentido da vida, o significado da vida, por entendermos que o homem não sabe exatamente de onde veio e para onde vai. Rick Warren,
é um outro autor que eu leio bastante, Rick Warren. Ele escreveu um livro muito conhecido, Igreja com Propósito, e Vida com Propósito, outro livro que Rick Warren escreveu. Eu aconselho os irmãos a lerem, sobretudo, este último livro citado de Rick Warren, O Propósito da Vida, né? E nesse livro ele fala um negócio interessante. O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntar para o inventor. Pense nisso. Vocês já compraram um eletrodoméstico? E quando você compra um eletrodoméstico novo, vem um manualzinho, não é isso mesmo? De como funciona aquele negócio. Normalmente o negócio é bem complicado, né? Mas o manual vem, não vem? Tá. Quando vai se falar do sentido da vida, a gente tem que perguntar para o inventor. E o inventor tem o manual do fabricante. O manual do fabricante é a palavra de Deus. É isso que faz com que a gente busque na palavra de Deus respostas sobre o sentido da vida. Mas vamos para o nosso primeiro tema. A origem da vida, o que é a vida? É a nossa primeira questão desta manhã. Quem criou o ser humano? Alguém pode me ajudar e a descobrir o que é a vida? Para descobrir o que é a vida, o que a Bíblia diz? Quem criou o ser humano? O homem e a mulher. Quem criou? Você sabe dizer? Quem? Foi Deus mesmo que criou? Então, a origem da vida é Deus. Não é isso mesmo? O que diz a palavra de Deus sobre a origem da vida? Eu vou buscar novamente em Rick Warren. Rick Warren diz assim: Deus não é apenas o ponto de partida de nossa vida, Ele é a fonte da vida. Rick Warren. Mas em Atos capítulo 17, versículo 21, 25, quando Paulo está enfrentando os adoradores de ídolos, de deuses estranhos lá em Atenas, ele faz a seguinte afirmação. O apóstolo Paulo, ele diz: quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais, se referindo a Deus como Criador. Em toda a Bíblia, essa é a coerência da Bíblia. E, em segundo lugar, já que a origem da vida é Deus, em segundo lugar, o propósito da vida é o quê? A glória de Deus. Nós aprendemos quando criança, e aqueles que foram criados na igreja, que nós temos alguns que nasceram e foram criados na igreja, nas antigas aulas de escola bíblica dominical, sempre a gente estudava o catecismo. Para que você foi criado? E vinha a resposta, né? Para glorificar, gozar, louvar a Deus. Ou seja, fomos criados, e esse é o propósito da vida, é manifestar a glória de Deus. Lá em Isaías, capítulo 43, versículo 7, diz: os que eu criei para a minha glória. Ou seja, toda a criação de Deus é para a sua glória. Você crê nisso? Amém? Eu creio nisso também, que nós somos criados para a glória de Deus. Aí eu vou lá em Romanos, capítulo 11, versículo 33, um texto bem conhecido da palavra de Deus, eu creio que está aqui no nosso slide. Esse texto diz assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém.
o que quer dizer, esse é um hino que está inserido ali em Romanos, e ele termina Romanos capítulo 11, fazendo essa afirmação, que nós fomos criados por Deus, para Deus, vivemos por Deus e para Deus, através de Jesus Cristo. Então, nesse caso, duas grandes afirmações sobre o que é a vida. Primeiro, a origem da vida é Deus. A segunda afirmação, o propósito da vida é manifestar a glória de Deus. E aí vamos para frente. Se você se concentrar em si mesmo, você jamais desvendará o propósito da vida. Você foi feito por Deus e para Deus, e isso aqui é Rick Warren já que disse. Nós voltamos a Rick Warren, porque é um texto básico, contemporâneo, que nós temos que nós usamos como base, né? Então, se a gente ficar focado só em nós mesmos, eu fiz isso, eu fiz aquilo, olha, meu pai fez isso, meu pai fez aquilo e tal, então não vamos ter Deus atuando nessa história. Agora, quando nós nos voltamos para a sua palavra, nós temos que tirar o foco de nós mesmos e colocar em Deus. Nós viemos de Deus, vivemos por Deus e existimos para a glória de Deus. É essa a grande afirmação. Mas vamos em terceiro lugar. Já falamos da origem da vida, que é Deus, o propósito da vida, que é a glória de Deus. Agora vamos falar do sentido da vida, que é a paz com Deus, que a Bíblia chama de reconciliação. Então vamos pensar, por que esta afirmação desse jeito, se o sentido da vida é a paz com Deus? Tá. Porque quando nós somos criados por Deus, nós somos criados para servir ao Senhor. E alguma coisa se interpôs no caminho dessa criação de Deus, que se chama pecado. Pecado é toda desconexão com a vontade de Deus. Ao nos criar, Deus tinha o projeto de que vivêssemos em harmonia com a natureza e, acima de tudo, com Ele. Isso se chama paz. Através de Jesus houve a reconciliação. Lá em 2 Coríntios 5, 19, diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Olha, observem bem, Deus estava em Cristo reconciliando com o homem. Lá em Isaías 59, versículo 2, diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Agora Coríntios está dizendo que Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ou seja, Deus está nos restaurando através de Jesus Cristo. Então, temos paz com o Senhor. Isaías 26, 3 diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Bom, o profeta Isaías está dizendo que Deus vai nos conservar em paz. Então, aqui é uma base para afirmarmos dessa reconciliação de ter a paz com Deus através de Cristo Jesus. Deu para entender, irmãos, esse tema? Tranquilo? Posso seguir para adiante? Mas por que Deus criou o homem, sabendo que o homem foi criado, se distanciou e tal, e aí Deus, por que ele não obrigou o homem a fazer o que ele queria? Ele deu uma oportunidade para o homem através de Jesus. Então essa é a grande questão deste momento. Por que Deus criou o homem? Albert Einstein, um grande cientista físico, ele disse o seguinte: Deus não joga dados. Por que jogo de dado?
Porque dado é lançar sorte. Deus não lança sorte. Deus, na verdade, eu poderia usar mesmo a expressão de Einstein, que Deus não joga dado com a história, ele tem tudo no controle da história. Então, eu diria que Deus, certamente ele joga xadrez. Não sei aqui quantos têm o conhecimento de xadrez, mas o xadrez é um jogo de estratégia. Cada peça deve se movimentar no sentido de proteger o rei, para evitar o xeque-mate. Então, quem é jogador de xadrez, tem conhecimento de xadrez, automaticamente tem esse conhecimento de que é estratégia. Dado não, você joga, não vai saber o que vai cair lá. Xadrez não, quando você vai para o tabuleiro, você já vai pensando nas suas estratégias. Então, nesse sentido, Deus tinha suas estratégias. A primeira coisa que Deus tem, já que o salário do pecado é a morte, e Deus tinha um projeto, a eternidade para o ser humano. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Tá. Em primeiro lugar, quando o ser humano pecou, ele entendeu que a eternidade seria fazer alguma obra. Veio logo aquele episódio da Torre de Babel, lembra? No início da história humana, e ali, olha, façamos o nosso nome célebre. Eles já tinham entendido que a vida era finita em termos físicos, mas eles pensaram assim que a eternidade seria construindo aquela torre, chegando ao topo do céu, então o nome seria perpétuo. Muita gente já tem falado dê ao homem tudo o que ele quer e logo ele verá que tudo não é tudo. Eu me lembro de alguns anos atrás, recentemente, até esse senhor faleceu, um que foi presidente da Petrobras, né? E ele tinha contado que ele realmente desviou o dinheiro e tal, e ele disse assim, sabe, o dinheiro que nós temos dá para a gente viver, eu, minha família, meus filhos, meus netos e bisnetos, sem precisar trabalhar por 4 gerações. De tanto era o dinheiro. Quanto ele levou? Ele morreu o mês passado, faleceu o mês passado. Né? De quanto ele levou desse dinheiro? Ou melhor, vou fazer outra pergunta. De quanto ele deixou desse dinheiro? Tudo. Ele não levou absolutamente nada. Mas por que Deus criou o homem? Porque Deus colocou no coração do homem a eternidade. Aí observe, João 3,16 tem um versículo muito conhecido da palavra de Deus, diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então Deus nos deu a possibilidade da eternidade através de quem? De Jesus, não é isso mesmo? Claro. Então, por que Deus nos criou? Porque Ele colocou no nosso coração a possibilidade da eternidade. E aí, não vamos pensar na vida eterna como possuir muito, ou construir muito. Mas vamos colocar essa possibilidade da vida eterna como uma esperança, mesmo depois de morto. Olha o que diz a palavra, né?
aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Lá em João capítulo 11. Em segundo lugar, porque Deus nos criou. Nós somos criados para sermos santos. E aí, eu não estou falando de um time de futebol não, tá, gente? Não tem nada a ver com um time de futebol. Estou brincando, tá? Mas o que é santidade? Santidade é separação para uso exclusivo de alguém, no caso Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, nos diz assim, é uma repetição de Levítico 19, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento nos ensina, santos sereis porque eu sou santo, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, a santidade é de Deus e Ele exige santidade dos seus filhos, daqueles que o seguem. Então, vamos pensar, nós fomos criados para sermos eternos. Em segundo lugar, nós somos criados para sermos de uso exclusivo de Deus. E em terceiro lugar, nós somos criados para sermos servo. O que é servo? A palavra servo tem a ver com serviço. Quando Deus criou o ser humano, e isso está lá em Gênesis, Ele criou para que o ser humano administrasse o jardim do Éden, o paraíso, não foi isso mesmo? Quando o ser humano desobedece a Deus, entra o pecado, e esse é o fundamento da desobediência, é o pecado. Então, há uma opção do ser humano. Não, eu quero ser igual a Deus. É isso que seduz o primeiro casal, a primeira família. Quando essa história aqui, a serpente seduziu Eva e ela... Não, gente, se Adão não quisesse, ele não experimentava. Essa história de que, sabe, ela me deu, tal, não, é responsabilidade dele. É pessoal, são escolhas pessoais que nós fazemos, e Adão e Eva fizeram escolhas pessoais. Então, naquele momento, eles se afastam do projeto de Deus. Mas observem bem que quando Paulo está falando do fato de sermos salvos pela graça, em Efésios capítulo 2, versículo de 8 a 10, olha, observem bem como está lá o texto. Não está aqui no slide, mas é um texto bem conhecido. Gálatas 2, de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom. Aí esse dom aqui eu vou mudar a palavra, é presente de Deus, é dádiva de Deus. Não é de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, e observem bem, para toda boa obra, para que andássemos nela. Efésios capítulo 2, versículo 1, versículo 8 a 10, ele nos informa que o ponto de partida da salvação é a graça de Deus. Deus deu o pontapé inicial. Agora, você pode construir muita coisa, você pode distribuir muitos bens para a obra de caridade, você pode fazer boas obras, que isso não vai acrescentar a sua salvação. Isso não vai te tornar mais salvos. Os irmãos estão entendendo isto? Eu não sou salvo por aquilo que eu faço. Eu sou salvo porque é o princípio da graça de Deus. Mas eu sou salvo para quê? Fui criado em Cristo Jesus para as boas obras, para que andássemos nela. Esse é o princípio do serviço. Disponível para servir. Eu gosto muito daquela palavra, ou daquele texto,
em João capítulo 6, quando Jesus está pregando e tem uma multidão muito grande, e eles estavam o dia inteiro atrás de Jesus e ouvindo mensagens e tal. O negócio estava bacana, estava legal, né? E ali em João 6, pessoas eram curadas, as pessoas não só viam uma palavra extraordinária, poderosa, como também elas viam sinais e prodígios, milagres. Então aquela multidão não queria ir para casa, só que ninguém foi preparado para passar tanto tempo ouvindo um pregador. Então os discípulos disseram: Senhor, vamos parar com esse negócio, manda esse povo para casa, porque já é tarde, esse povo precisa comprar alguma coisa para comer. Jesus disse para eles assim: olha, por que a gente mesmo não compra? Aí eles já começam a fazer aquela estatística de quanto ia precisar para alimentar. Porque eles tinham uma ideia de que havia 5.000 homens, mas judeu não contava mulher e criança. Então aquela multidão era bem maior do que estava ali. Tanto que tinha um garoto lá que provavelmente não estava na estatística dos 5.000, mas disseram: o que tem aí? Tem um garoto lá que tem 5 pães e 2 peixes. Os pães eram uma espécie de pizza, sabe? O tamanho de uma pizza fina. É assim que era o pão, feito numa pedra. Então, 5 pães. E vamos lá. E Jesus disse: então, traz aqui. E ele começa a repartir da graça, mandou todo mundo sentar. Nós vamos comer, gente. Eu imagino que aquele rapaz que doou os pães e os peixes, que ele pensava: puxa vida, perdi. Mas vai valer a pena, porque eu ouvi um bom sermão, vi prodígios, sinais. Eu penso que aquele garoto lá estava mais ou menos pensando isto, né? Olha, isso o texto não fala. Não cita o nome dele. Vocês perceberam que o texto em nenhum momento fala o nome daquele garoto? Vocês já viram, na Bíblia de vocês tem o nome desse garoto? Eu não achei em lugar nenhum. Aliás, eu procuro nos comentaristas, dos quais eu sempre me baseio as mensagens, eu não acho o nome daquele garoto. Mas eu acho uma coisa muito interessante sobre aquele garoto. É que, de fato, Jesus multiplicou ali, ele repartiu e todos comeram muito bem, que ainda sobrou 12 cestos de comida. Gente, teve gente que pegou tanta comida e não dava conta de comer, e aí Jesus disse: olha, recolha essa comida aí. E aí recolheram 12 cestos cheios de pão e peixe. O milagre Jesus faria de qualquer jeito. Só que aqui, para mim, a grande marca desse texto é a generosidade desse garoto. Eu creio que esse é o princípio do servo. Para ser servo, precisa ser generoso. E Deus sempre precisa encontrar pessoas generosas com o seu tempo, com os seus dons, com os seus talentos e com os seus bens. Pessoas generosas. Gente, vocês têm ideia, hoje essa questão política está muito polarizada no país, e vocês estão observando nisso, tem estatística para tudo, né? Não é o IBGE, mas alguns institutos de pesquisa dizem que tem 33 milhões de pessoas passando fome no país. Eu realmente questiono, porque eu não sei como é que chegaram, o Instituto de Pesquisa chega a 33 milhões de pessoas. Tinha que investigar isso direitinho, como que é esse tipo de pesquisa. Chegar na sua porta: você está passando fome? Tá, estou. É mais ou menos isso. Se for o IBGE, é diferente. Eu recebi o IBGE recentemente em casa, fazendo uma pesquisa. Eles fazem a pesquisa, perguntam a cor, o quanto ganha e tal. Com aquilo, de fato, nós vamos identificar que vamos entender como é que está a situação econômica do país. Mas isso leva um ano inteiro para se fazer. Não é em 15 dias para consultar 2.000 e poucas pessoas e chegar a dizer que tem 33 milhões. Tá?
Mas vamos ver o seguinte, na hipótese que tenha as 33 milhões de pessoas, a gente pensa, o governo tem que fazer alguma coisa, não tem? Eles estão fazendo, aí tem uma situação bem complicada. Nós hoje estamos trabalhando com um projeto novo em várias casas, né? Hoje são mais de 80 famílias beneficiadas pelo nosso projeto Cozinha Generosa e também, eu diria até amor generoso, porque não é só comida, tem muito mais. Gente, nós já estamos doando toneladas de roupas. Nós temos equipe para separação, equipe para doação, equipe para levar, já estamos com 3 equipes para levar sopa. Equipe para cuidar da alimentação. Agora, a maioria das pessoas que nós estamos cuidando, elas têm um auxílio emergencial de R$600, tá? Nossa, que bênção, né? Agora pensa uma família que tem 6 filhos. 2 são especiais. O marido e a esposa trabalham. E ainda tem o auxílio para compor as crianças. Leite chegou a mais de R$8. Agora está caindo um pouco, né, gente? Criança especial chega a tomar 2 litros de leite por dia. Não importa a idade. E gasta fralda demais. E remédios. Agora pensa, com o trabalho. Bom, aqui todo mundo trabalha, ou quem não trabalha atualmente é aposentado. É isso mesmo, né, gente? Então, está usufruindo hoje da aposentadoria. Apesar que eu conheço a igreja, eu sei que mesmo os aposentados dão um jeitinho de fazer alguma coisa e ter um reforço de orçamento, né? Graças a Deus, né? E mesmo assim, às vezes, chega no final do mês, não tem o dinheiro mais, né? Agora imagine se a pessoa depende só do auxílio e mais um trabalho que a pessoa faz de pedreiro ou cortando tricô, alguma coisa assim. Para tantas crianças, é complicado, né, gente? Não dá. Aí tá, nós vamos para lá. Levar sopa, levar roupa, levamos móveis também. Já me disseram que as pessoas têm demais e que não precisa ajudar. Ou já me disseram também que o governo dá. Não precisa a igreja se preocupar com isso. Mas, meus irmãos, se a gente pensar assim, nós não vamos fazer nada. Nós não vamos acabar com a fome do mundo. Nós não vamos acabar com a escassez do mundo. Mas nós vamos fazer a nossa parte. Isso, essa noção de que nós somos criados para ser servo. Deus sempre vai buscar pessoas generosas, como aquele garoto lá de João capítulo 6. Aquele que deu os seus pães e seus peixes. Aquele que deu o seu alimento. Ele não deu o que estava sobrando, ele deu tudo. Agora pensem bem, quanto a gente desperdiça às vezes de fruta em casa. Eu não sei se acontece isso com vocês, a gente compra às vezes 6 laranjas e não consome todas. Eu tenho reduzido cada vez mais aquilo que eu compro, para não perder. Às vezes a gente compra a cenoura e deixa na geladeira e ela murcha, né? Aí muitas famílias jogam fora. Isso pode virar sopa. Tem tanta coisa que pode virar sopa, né? Mas nós somos criados para eternidade, criados para ser santos, nós somos criados para ser servos. E aí eu chego
a concluir algumas coisas. Nós temos servido o exemplo de Jesus, seguido o exemplo de Jesus, que disse assim: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Agora eu levanto as questões. O fato de todo o sentido da vida começar em Deus e não no homem, é um pensamento que revolucionou sua forma de ver a vida. Então, de fato, isso muda a nossa vida. Saber que nós começamos em Deus e não no homem, isso revoluciona o nosso conceito de vida. Você entende isso? Claro que revoluciona. Em segundo lugar, por que a paz com Deus é fundamental para entender o significado da vida? Porque nós somos criados para viver em harmonia com Deus, para vivermos em perfeita paz. O próprio Jesus disse: a minha paz eu vos dou, não dou como o mundo dá. Ele nos deixa a paz que excede a todo entendimento. E em terceiro lugar, a eternidade no coração do homem, descrita em Eclesiastes 3:11, explica a constante busca do ser humano por algo mais. Será que as pessoas estão inquietas com a eternidade ou elas estão com medo do inferno? O que os irmãos entendem sobre isto? Muita gente tem mais medo do inferno do que realmente uma compreensão da eternidade com Deus. Será que isso acontece? Alguém pode me dar opinião sobre isso? Tantas opiniões de uma vez é complicado para mim, né? De fato, o ser humano, muitas vezes, ele busca Deus porque ele está com medo do inferno. Aliás, ultimamente, o ser humano busca Deus como cabo eleitoral. Já perceberam isso? Dos lados mais polarizados da política atualmente, Deus é cabo eleitoral dos dois. Eu não sei como eles conseguiram isso. Mas Deus não é cabo eleitoral de ninguém. Agora eu quero finalizar fazendo a seguinte pergunta: em que sentido o serviço ao próximo ajuda a compreender a razão de viver? Você acha que servir as pessoas é demonstrar amor de Deus? É? Mas isso explica a nossa razão de viver? O nosso projeto de vida? Eu gosto muito daquele dizer do missionário Alexander Duff, que viveu alguns séculos atrás. Ele diz assim: sabe, quem não vive para servir, nem serve para viver. Então, eu quero viver para servir. Quando você não puder fazer mais nada pelas pessoas e por Deus, sabe o que a Bíblia diz que nós somos? Servos inúteis. É como a Bíblia diz que o servo que não tem mais condição de servir se torna servo inútil. Queridos, eu espero que nós tenhamos chegado até aqui com essa compreensão clara do sentido da vida. De onde viemos e para onde vamos? O que estamos fazendo aqui? Esse era o grande alvo da lição. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. E vamos encerrar orando e desafiando a cada um. Amém?
Pai, eu creio que o Senhor nos tem dado a facilidade e clareado, Senhor Deus, a compreensão bíblica do sentido da nossa existência. Pai amado, nós te louvamos, porque a despeito do pecado, o Senhor nos ama com amor eterno. O Senhor colocou no nosso coração a eternidade. E queremos te servir enquanto aqui estivermos. Queremos fazer da nossa vida uma vida com um propósito claro, de sermos instrumentos de manifestação da tua glória. Em nome de Jesus. Entendemos que fomos criados para toda boa obra, para que andássemos nela. Mas antes de tudo, nós compreendemos que a graça nos foi derramada ao coração. Confirma a tua bênção sobre cada um dos irmãos e irmãs que aqui estiveram e aqueles que ainda vão assistir esta mensagem em suas casas. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu peço, em nome de Jesus eu agradeço. Amém, Senhor Deus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos guarde. E que o Senhor tenha misericórdia de nós e que faça resplandecer seu rosto sobre nós. Que nos acompanhe, nos dê a paz hoje até que Jesus Cristo venha. Amém. A Ele a glória. Aleluia.